Esta é a história do dia da Rádio Observador. O governo passou. O que vai agora fazer a oposição? Se quiser clarificar, apresente uma moção de confiança e o Partido Socialista terá, nessa ocasião, a oportunidade de, através do voto, mostrar o que é que acha sobre um programa de governo que combateu durante a campanha e continuará a combater porque considera que é negativo para o país. O desafio de Pedro Nuno Santos foi lançado na tarde de quinta-feira, no primeiro de 2 dias de debate do programa do governo. PS e Chega não votam moções de rejeição e, ao mesmo tempo, recusam a ideia de estar a dar carta branca ao governo da AD. Luís Montenegro consegue assim transpor o primeiro obstáculo, mas há muitos mais e já aí ao virar da esquina. Afinal, o que vai fazer a oposição? O que vão fazer PS e Chega daqui para a frente? É sobre isso que vou conversar com Mariana Lima Cunha, jornalista da secção de política do Observador. Eu sou o Ricardo Conceição e esta é a história do dia, de sexta-feira, 12 de abril. Bem-vinda, Mariana. Olá, Ricardo. Mariana, estás no Parlamento. Estamos a gravar esta conversa contigo no local da ação, deste drama político, drama no sentido teatral do termo. Vamos, se calhar, começar pelos atores secundários, PCP e Bloco de Esquerda, para quem o programa de governo deveria ser chumbado. Já lá vamos, explica-nos uma coisa antes, Mariana. O chumbo do programa do governo implica a queda do governo, não é? Implica, exatamente. Na verdade, indo só um bocadinho mais atrás, o programa de governo nem sequer tem necessariamente de ser votado, não é? Exatamente. E, portanto, só vai a votos quando os partidos decidem forçar que isso aconteça, apresentando moções de rejeição ao documento. Neste caso, como tu dizias, o Bloco de Esquerda e o PCP decidiram fazer precisamente isso. A aprovação dessas moções levaria, sim, à queda do governo. Aliás, foi isso que aconteceu em 2015, que foi quando a esquerda inteira levou a votos o programa do governo de Pedro Passos Coelho para o tentar deitar abaixo. Dessa vez tinha maioria e, portanto, conseguiu, permitindo que a geringonça se formasse. Mariana, e voltando aqui aos atores secundários, Bloco de Esquerda e PCP, que defenderam moções de rejeição, moções de rejeição que estavam condenadas à partida pelo PS e pelo Chega. Estes dois partidos, PS e Chega, recorreram aos mesmos argumentos para justificar um não apoio a estas moções de rejeição? Na verdade, o Chega ainda não... anunciou preto no branco essa intenção, já deu a entender. No Observador nós já noticiamos que o Chega de facto não planeia apoiar essas moções e, enfim, há dirigentes, por agora nos corredores, que explicam essa decisão com alguns argumentos que coincidem com os do PS. Nesse plano é, basicamente, ambos dizerem que quem ganhou as eleições deve ter a oportunidade de governar e, portanto, é cedo para deitar o governo abaixo. O Chega até chegou a elogiar, aliás, o discurso de tomada de posse de Luís Montenegro, na altura porque deu atenção a algumas das principais bandeiras do partido de André Ventura, seja a imigração, seja a corrupção. O problema é, como tem sido recorrente com o Chega, há uma espécie de ameaça que paira, ainda assim no ar. Nestes arranques de debate, André Ventura veio logo dizer que podia resolver já isto hoje, expressão dele, se não estivesse a gostar do discurso de Montenegro ou da falta de vontade de Montenegro de dialogar, pondo assim uma espécie de espada sobre a cabeça do governo. Agora, importa perceber também o que diz o governo sobre esta aprovação do programa de governo. Ora, para Luís Montenegro, quem diz sim ao programa terá de dizer sim àquele obstáculo gigante que chega lá para o outono, a proposta do Orçamento de Estado para 2025? Sim, esse grande primeiro papão deste governo. E sim, é esse o raciocínio de Luís Montenegro, que o tem usado sobretudo para condicionar o PS. Quero dizer frontalmente, não fazemos nem chantagem, nem temos um comportamento de arrogância. Ou seja, a ideia é que se o PS diz que quer viabilizar a governação de quem ganhou as eleições, e se até assumiu logo na noite eleitoral
que ia passar à oposição sem mais demoras, portanto não fez ali mistério nenhum, não esperou que fossem contados os últimos votos, disse logo nós passamos à oposição, então agora deve permitir que o PSD governe na prática, ou seja, para além desta primeira viabilização mais pro forma do programa de governo. E Montenegro chega a dizer mesmo que o PS deve fazê-lo durante os 4 anos e meio de mandato que a legislatura deve durar nos calendários normais. Ele tem ainda aqui outro plano, ainda trabalha noutro plano, que é uma espécie de escape para esta teoria. Montenegro já surgiu por 2 vezes, na sua tomada de posse e agora na apresentação do seu programa de governo, que pode continuar a governar mesmo que o Orçamento de Estado seja chumbado. Isto porque sempre que fala numa possível queda do governo, diz que cai se esbarrar contra uma moção de censura e não se um orçamento não for aprovado. Portanto, nesse caso, a oposição teria de assumir a sua vontade de roubar o governo e de assumir as consequências de tomar essa decisão nas urnas. A convicção do PSD é que esse resultado poderia não ser simpático para o PS, pelo menos até agora não é para quem provoca instabilidade. E há medidas e há já calendários que saem deste debate do programa de governo? Sim, desde logo há uma medida que tem a ver com a maior bandeira do PSD, que é a questão do choque fiscal, não é? Que nós ouvimos sempre, é uma expressão já repetida, não é propriamente original de Luís Montenegro, mas que existe em várias áreas e neste momento aquela que ele escolhe dar prioridade tem a ver com o rendimento das famílias, ou seja, começar por uma redução de IRS que seja focada nas classes médias, que reduz as taxas que vão até ao 8º escalão, num valor total de 1.500 milhões de euros. Essa medida é para aprovar já no próximo Conselho de Ministros, depois terá de ir ao Parlamento, mas enfim, a aposta do PSD é que os partidos não queiram ficar na fotografia e chumbar uma medida que em princípio parece simpática para as famílias. Montenegro também aproveitou este discurso para anunciar a calendarização de várias reuniões que têm a ver com as suas prioridades de campanha. Por exemplo, vai-se reunir com as forças de segurança já esta sexta-feira, apesar de no programa não dizer muito concretamente como é que vai fazer a tal dignificação das carreiras que prometeu, e nos próximos 10 dias também vai falar com os representantes dos professores, tudo nesta lógica de... Eu agora ia até quase citar Pedro Nuno Santos, que estava sempre a falar de não arrastar os pés. Neste caso é Luís Montenegro, que quer dar fogo à peça e despachar-se, até porque sabe que pode não contar com um estado de graça muito prolongado num governo que tem, um tabuleiro político tão dificultado. E já voltamos à conversa com Mariana Lima Cunha, jornalista da secção de política do Observador. Agora vou aproveitar para fazer um pedido. Por exemplo, quem está a ouvir este episódio enquanto aprecia este fim de semana quente de abril, clicar onde diz seguir este podcast na aplicação que habitualmente usa para ouvir a história do dia. E já agora, por que não partilhar com um amigo ou um familiar? São gestos muito simples, mas são mesmo muito, muito, muito importantes para nós, fazem mesmo a diferença e fica já um obrigado. Já voltamos. Estamos de regresso à conversa com Mariana Lima Cunha, jornalista da secção de política do Observador. Mariana, a meio da tarde desta quinta-feira, e como ouvimos no arranque deste episódio, Pedro Nuno Santos foi aos Passos Perdidos, aí no Parlamento, desafiar Montenegro a apresentar uma moção de confiança. Já agora, Mariana, explica-nos aí em 12 segundos e meio o que é uma moção de confiança. Vou tentar ser cumpridora. Uma moção de confiança é um documento que serve para um governo comprovar que tem apoio no Parlamento e, portanto, pedir a confiança da maioria dos deputados para saber se pode continuar a governar. Se ela chumbar, o governo cai. Perfeita essa explicação e dentro do tempo, Mariana. E afinal, qual é o objetivo de Pedro Nuno Santos com este desafio? É apenas descolar-se do PSD na prática, ou seja, com Luís Montenegro desafiar o PS a viabilizar, como já falámos aqui, não só o seu programa de governo, mas a sua governação na prática, e com o Chega a aproveitar para dizer que está à vista de todos, que o chamado centrão está alinhado, o PS precisa deixar claro que não está encostado ao PSD. Aliás, além disso, os socialistas já propuseram ao PSD um acordo para aprovarem aumentos em certas carreiras, como os professores e as forças de segurança, já propuseram um acordo para dividirem a presidência da Assembleia da República, portanto, daí o Chega a deitar foguete e dizer que os partidos do centro estão alinhados e que ele é que é a oposição. O que Pedro Nuno Santos quer deixar claro é que tomou essas decisões por razões institucionais, para não bloquear as instituições, para não impedir o governo de tomar posse e de governar, mas não porque concorda com a governação de Montenegro. E, na verdade, lança este desafio, sabendo já de antemão
porque, em princípio, Montenegro não terá razões para se estar a sujeitar por vontade própria à votação de uma moção de confiança que teria resultados, no mínimo, incertos. E pouco tempo depois dessa declaração de Pedro Nuno Santos, apareceu André Ventura, também nos Passos Perdidos aí no Parlamento, veio dizer que não dá cheques em brancos ao governo, mas deixa passar o programa para não ser uma força de bloqueio. Antes, no plenário, Ventura foi mais duro nas palavras. E por isso quase que diz ao PS e ao Chega, vá, se nos derem hoje cartão branco, têm que dar até ao fim da legislatura. Sr. Primeiro-Ministro, se quiser resolver isto hoje, resolvemos já hoje. Se for isso mesmo que quer, se disser assim, nós queremos ir ao chão já hoje, então é já hoje que se resolve ou amanhã. É já hoje ou amanhã. E Mariana, já falaste nestas palavras de Ventura há pouco aqui nesta História do Dia. Ao contrário de Pedro Nuno Santos, André Ventura não acena com a moção de confiança. Afinal de contas, acena com o quê? André Ventura acaba por, enfim, lançar duas possibilidades. O PSD faz cedências reais e demonta ao Chega, assumindo acordos com o partido, que é uma coisa que Luís Montenegro tem dito que não vai fazer, ou então Chega não se compromete com nada. E esse não se comprometer com nada viu-se na votação para o Presidente da Assembleia da República, quando o Chega disse que se não havia um acordo assumido, enfim, pelo PSD com o Chega, então não havia nada e não entregava os seus votos. Portanto, o PSD sabe que pode contar sempre com a imprevisibilidade de André Ventura, que aliás se irritou logo neste debate com a inclusão de medidas do PS no programa de governo. Provavelmente é por isso mesmo que Montenegro está a virar tanto para o PS e a pedir-lhe que garanta a governação, enquanto diz André Ventura, como disse neste debate aliás, que é por causa de algumas posições, nesse caso falava da Comissão de Inquérito no caso das gêmeas, mas podiam ser outros, que ele não pode assumir responsabilidades maiores. Também lhe disse já agora que pela boca morre o peixe neste debate, sempre numa tentativa de mostrar que o Chega não é, enfim, não é um parceiro de confiança, nem sequer é um parceiro para o PSD e, portanto, que não se pode pôr nas mãos dele. E olhando para Pedro Nuno Santos e para André Ventura, já percebemos que estão os dois a fazer marcação cerrada a Luís Montenegro, mas também um ou outro estão a tentar ver quem se destaca mais, quem é, afinal, o líder da oposição, é isso? Sim, é por esse lugar que eles estão a lutar. O PSD, por um lado, parece dar uma ajuda, porque, enfim, se refere ao PS como líder da oposição, mas, ao mesmo tempo, responsabiliza os socialistas por viabilizarem, aliás, a sua governação, como já vimos, e isso o PS teme que o amarre e que o condicione. Portanto, tanto o Chega como o PS parecem estar aqui numa espécie de competição sobre quem, viabilizando o governo, consegue ao mesmo tempo mostrar-se mais distante do PSD. Na verdade, ambos criticaram tão duramente o programa de governo que quem ouvisse de repente acreditava que o iam chumbar. E se não o fazem, não é exatamente por concordarem com os conteúdos, é por razões, enfim, podíamos dizer, por um lado, institucionais, no sentido de deixarem governar quem ganhou as eleições, por outro lado, obviamente, táticas e de estratégia e de timing para cada partido. Exatamente, Mariana. Nesta altura, o programa passa, ou seja, o governo passa, continua. Isto quer dizer que PS e Chega estão com algum receio daquilo que é visto, por vezes, como uma tradição da política nacional? Nada disto está escrito. Há aqui uma ideia de uma tradição de que o eleitorado castiga os partidos que derrubam governos. Pode ser isto? Claramente há essa ideia na cabeça e acho que neste momento todos estão a fazer um bocadinho contas de cabeça. No PS junta-se a essa conta uma outra. Há muito quem acha que Pedro Nuno Santos precisa de tempo para se consolidar como líder da oposição, que nem seria bom para o PS ir imediatamente a votos, que não ganharia nada com isso, sobretudo não se o PS até tiver aqui uns meses para tomar algumas medidas populares e para começar a vitimizar-se e a dizer que não o deixaram governar e que precisa, citando Cavaco Silva como Luís Montenegro já fez questão de o citar, que o deixem trabalhar. No Chega, o resultado é muito imprevisível, porque nós temos de ter em conta que temos aqui um partido que cresceu como um partido de protesto, que foi buscar muitos votos à abstenção e, portanto, é difícil dizer como é que se comportará o mesmo eleitorado se o Chega a provocar instabilidade. Certamente teria sempre de argumentar que o PSD o desprezou, que assim desprezou o voto de eleitores que em parte poderão já ter uma tendência a estar fartos e afastados dos chamados partidos do sistema e talvez os conseguisse convencer a voltarem a confiar no Chega ou até a crescer, mas é muito imprevisível e de facto o historial que temos, até muito recente com a esquerda quando chumbou o orçamento de 2021, foi que depois acabou reduzida a mínimos no Parlamento.
Mas isso também pode querer dizer que vamos andar nisto, e quando digo andar nisto, estou-me a lembrar, por exemplo, de António José Seguro, enquanto líder do PS, que prometeu uma abstenção violenta numa votação de orçamental, que o orçamento acabou por passar, ou o imortal e famoso sketch dos Gato Fedorento, inspirado no marco do primeiro Big Brother, convém dizer isto, do falam e não os vejo a fazer nada, pá. Afinal, qual vai ser a tática do PS e do Chega? Tenho de dizer que isso é uma pergunta cheia de boas referências não é? à cultura popular portuguesa. Exatamente. Sim. Nota-se quem é que estuda aqui. Exatamente, quem prepara. Vai ser uma espécie de jogo do empurra. Na verdade, nenhum deles quer ser o suporte ou a muleta do PSD para governar, mas para já também nenhum deles parece ver boas condições para deitar abaixo um governo que acabou de ser eleito. E, portanto, apesar de Pedro Nuno Santos ter decretado na noite eleitoral que a tática acabou, provavelmente espera-nos tempos de muita tática e de muito cálculo político para que cada um perceba quando e se lhe será benéfico deitar abaixo o governo e colher votos nas urnas depois disso. Já agora eu diria que o terceiro player nisto também será o PSD, que pode ele próprio acreditar que será beneficiado em algum ponto deste mandato que se prevê acidentado com uma queda do seu próprio governo, pode acontecer, aliás, lá está, já falámos da experiência de Cavaco Silva e de como depois do governo cair conseguiu uma maioria absoluta, em 87, e portanto o PSD até pode também preparar terreno para que isso aconteça e para conseguir ganhar uma folga maior nas eleições seguintes, de maneira que temos aqui uma espécie de jogo, sobretudo a três, não são os únicos que estão a participar nesse jogo, mas são os três atores mais relevantes neste momento, em que cada um quer ver até onde é que este jogo do empurra vai e até quando é que um dos bluffs acaba e passa mesmo a tornar-se verdade. Obrigado, Mariana. Obrigada, Ricardo. Mariana Lima Cunha é jornalista da secção de política do Observador. Esta foi a história do dia. Os sons que ouvimos neste episódio foram recolhidos pela Rádio Observador no Parlamento. A sonoplastia é do Diogo Casinha, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Até segunda. Bom fim de semana.